E a gente sempre, todas as quartas-feiras, tem trazido algum assunto importante envolvendo saúde ocular. Mas, claro, que no Outubro Rosa, eu não podia deixar de falar sobre um tema tão importante que é o câncer de mama. Eu digo, eu preciso, então, de duas coisas. De preferência nordestina, para fazer valer as nossas origens, a nossa cultura, o nosso jeito de ser e de pensar. Não só por causa disso, mas de preferência também uma mulher. Nada contra um homem, claro, Sim. mas uma mulher que também tem mama e que amamenta Uhum. e que cuida diretamente de uma outra mulher que é portadora da doença, sei lá, gera um pouquinho mais de afinidade, proximidade, reciprocidade, coisa do tipo. Por isso que Com eu digo, certeza. eu vou chamar a Mari. E a Mari é assim, gente, de maneira bastante atender o nosso convite. Eu sei que a Mari tem uma agenda assim super lotada. É uma correria, né, Mari? Não para. Mas ela disse: não, dessa vez eu vou bater um papo com o Charles. Outubro, então, Pessoal, é muito mais obrigado pela lotado ainda. presença de vocês. É isso Mas mesmo. Mas eu adoro, sabe? É meu mês, assim, é o mês que a gente faz a campanha, é o mês do que eu trabalho, é o mês do que eu acredito. Então, quando a gente acaba escolhendo uma especialidade, começa a se identificar e enxergar essa especialidade em tudo na vida da gente, não é? Então, o Outubro Rosa é o mês que a gente, a causa a gente acaba falando o ano todo, né? Quem trabalha com isso, quem vive isso, quem atende isso. Imagino você também a prevenção das doenças oculares, mas a gente aproveita para focar e conscientizar naquele mês mais específico. Pessoal, deixa, é exatamente isso, viu, Mário? Pessoal, deixa eu apresentar a vocês a doutora Mari. Ó, pessoal, vocês estão vendo a vídeo aí? Eu queria que vocês fizessem uma gentileza para mim e para a doutora Mari. Apenas 2 ou 3 pessoas, enviem esse conteúdo para essas pessoas. Eu tenho certeza absoluta que é um conteúdo relevante, é informação importante, que vai agregar valor na vida das pessoas. Mari, se eu tiver errado, você me corrija, por gentileza. Mari é uma conterrânea, lá da terra da Bahia. A Mari, você fez, acho que, graduação na Universidade Federal da Bahia. Em seguida, a Mari fez residência em cirurgia geral, obras sociais da Irmã Dulce. A Irmã Dulce, assim, um trabalho excelente, é uma pessoa que marcou história. Não é possível a gente esquecer a Irmã Dulce. Em seguida, a Mari foi fazer, acho que um fellow, uma residência em mastologia. E, por fim, acho que você teve um tempinho lá fora. Você ficou em Pittsburgh, não foi? Na Pensilvânia, Mari? Um tiquinho de tempo lá fora. Um pouquinho lá fora, fiz a residência no Maltês, né? O Aristides Maltês também, que é uma referência ao Hospital do Câncer da Tá. Bahia. E morei um Tá. tempo em Pittsburgh, né? Essas experiências internacionais são bem interessantes, né? São legais, a gente consegue ver como funciona em lugares, né? Como as pessoas são, amplia um pouco a visão. Não que a medicina brasileira fique atrás, porque não fica, gente, não fica de jeito nenhum. Mas a gente consegue ampliar, sabe? A gente consegue enxergar outras coisas, enxergar outras maneiras. Inclusive, até, às vezes, a epidemiologia, o tipo do paciente, a maneira, né? O paciente age, como é tratado. Então, é bem interessante. É enriquecedor, né? Enriquece, amadurece e enriquece. Enriquece, enriquece. Olha só, pessoal, Outubro Rosa, Mário, eu estava dando uma olhadinha um pouquinho na história do Outubro Rosa, parece que começou lá por volta da década de 90, basicamente nos Estados Unidos, e foi eleito um símbolo como se fosse, eu estava dando uma olhadinha aqui, bem legal, o lacinho cor-de-rosa. Então já se faz mais de 20, 30 anos mais ou menos que esse movimento começou através de atividade esportiva, só que a conscientização com relação ao Outubro Rosa ela foi se incorporando na mentalidade, no comportamento das pessoas e se espalhando pelo mundo afora. De maneira que agora, aqui pelo menos no território brasileiro, faz parte do calendário de prevenção das doenças que matam, né? A gente sabe que o câncer de mama mata, mas acho que a boa notícia, Mara, é que quando a gente consegue dar um diagnóstico precoce, e acho que essa é uma mensagem importante que a gente precisa deixar para a nossa audiência, a chance de sucesso é muito grande. Mas, Mari, antes de falar de câncer, eu não sei se as pessoas sabem que, no fundo, a mama é uma glândula. Eu queria que primeiro você falasse uma coisa simples, assim, básica. Do ponto de vista de anatomia e fisiologia básica, o que é uma mama. Aí, em seguida, você já diz o que é câncer de mama. Vamos falar o que é normal para a nossa audiência entender. E, em seguida, você fala o que é câncer de mama para as pessoas entenderem a diferença. Pode deixar. Já só me tira uma dúvida. Eu estou cortando para você, não? Está cortando um pouquinho para mim, está cortando. Um pouquinho? Deixa eu só abrir a porta por causa do sinal da internet, porque aí
O sinal fica melhor quando Pode abre a ser, porta. pode ser. Aí, Vamos vamos ver se abrir a dá porta. uma... Só um minutinho aqui. Qualquer coisa, se eu cair... A gente volta, se cair, volta. Para a gente poder seguir bem. Pronto. Ó, Pronto, então, perfeito. Um filhão lá atrás. não, eu achei show. Não fecha não, deixa aberta. Não tem problema, o vídeo é aqui mesmo. Se quiser, Desculpa, pode continuar. desculpa. Faz Não, fica parte. Ó, tranquilo, tranquilo. então a mama é bem interessante porque a mama ela se modifica ao longo da vida da mulher. Então, quando Ok. nasce o bebezinho, né? Se a gente botar o brinquinho na menina, se a gente botar a roupinha rosa, que a gente olhar ali a carinha, a gente não sabe se é menino ou se é menina, né? Então, Ok. no bebezinho, né, os hormônios sexuais, eles estão bem baixinhos. Então, não dizia, né? O tórax, né, de um menininho e o tórax de uma menina. Então, com o passar da adolescência, esses hormônios eles vão aumentando, né? Principalmente a estrogênio e a progesterona. E aquela mama ela vai crescendo, ela vai modificando. Então, é um órgão que se modifica ao longo da vida. Né? Então, não é igual, às vezes a gente nasce com o nariz de um jeito, com a boca de um jeito, né? Com os órgãos do fígado ali de um jeito, a mama não, ela se modifica, ela se transforma ao longo da vida para desempenhar funções específicas. Então, ali no período fértil, a adolescência e aquele período fértil da adolescência e aquele período fértil da mulher, a mama ela cresce, ela aumenta o volume, aumenta a quantidade de glândulas para se preparar para a amamentação. Então, quando a mulher engravida e vai amamentar, aquela mama que não fazia antes a função lá, a função que é dela própria, né, de glândula, ela passa a ser um órgão glandular propriamente dito, porque ali na gestação ela começa a se preparar para a produção de leite. E aí a mama se transforma novamente em órgão produtor de leite que vai alimentar, né, que vai nutrir o bebê. Depois que o bebê nasce, ela se modifica de novo, ela volta ao seu estado original, ao seu estado quiescente, aquele estado de repouso, que é aquele estágio né, da mulher no período. Com a menopausa, né, as mulheres que sofram nesse período, com a menopausa, a mulher ela começa a perder esse glandular, começa a perder que é durinha, né, começa a ficar mais flácida. Então, na menopausa, por conta da baixa desses hormônios, a mama ela começa a murchar. Ela começa a ficar mais murcha. Por quê? Porque o organismo entende que ela não precisa mais exercer essa função, né? A mulher já não está mais no período. Não precisa mais da glândula mamária de desempenhar a função de amamentar. Então, murcha, enfim. E aí, a segunda pergunta que você falou é sobre o câncer de mama, né? E aí, de repente, né? Por conta de várias alterações ali ao longo da vida. Então, o câncer de mama não é uma coisa que você hoje, um sorvete que você tomou ontem, tá? Não é isso. Várias alterações acumuladas ao longo da vida. Inclusive, tem estudos, Charles, que mostram alterações que acontecem na infância, né? Relacionando com a do adulto. Então, aquelas crianças obesas, aquelas crianças que se alimentaram com embutidos, conservantes, elas têm mais propensão, né? Assim, alguns estudos mostram essa hipótese, na verdade, não é? Então, vamos falar assim, né, de que a obesidade infantil tem gerado um aumento de índice de câncer, né? E então, esse acúmulo, né, de fatores, né? Então, alimentação, sedentarismo, radiação, infecções, tudo isso associados a fatores hormonais, né? Fatores ambientais, tudo isso junto vai levar uma célulazinha da mama, porque é uma célula clonal, a se modificar. E essa célula que se modificou, ela perde o controle do crescimento. Ela perde o controle
descontrole, né? Ela começa a crescer desordenadamente. E aí surge o nódulozinho na mama, né? Que é uma célula que cresce, que a gente não consegue parar o crescimento dela e que o organismo não consegue matar essa célula, né? Então, ela é como se fosse uma célula imortal, vamos dizer assim. E aí que é a célula do câncer de mama, devido a esse acúmulo de mutações, tá? Devido a esse acúmulo de fatores. Por isso que a gente fala que é uma doença multifatorial. É muito importante, viu, Mari, essa introdução. Está cortando um pouquinho, Mari. O pessoal falou que está tendo interferência, mas vamos seguir em frente, não tem problema não. Mas eu vou trocar. Olha só. Esse lugar é o mais tranquilo da casa com relação aos meninos, mas também, às vezes, a internet aqui não é tão boa. Vamos trocar, vamos para outro lugar para ver se dá uma melhorada. Aqui, peraí. É assim, viu, pessoal? Ao vivo. Pronto, vamos ver se melhora. Olha só que interessante. Não, tranquilo, vamos lá. Vou ver se você consegue uma posição legal para o sinal melhorar também. Olha que interessante, pessoal, quando a Mari, ela descreve a anatomia e fisiologia da mama, que em última instância é uma glândula, que vai sofrendo mudanças fisiológicas ao longo do tempo por respostas diretamente aos hormônios. Basicamente, 2 tipos de hormônios, né? E chega um determinado momento que o indivíduo pode ter uma predisposição genética associada a alguns fatores ambientais, dentre eles, a Mari comentou, foi uma coisa que é fundamental, importante, melhorou bastante, Mari. A questão de alimentação, então, não é bem mito, parece que tem um vazamento científico que alguns tipos de alimentação pode favorecer ao início mais precoce da doença, além dos hormônios. Mari, eu estava dando uma olhadinha aqui, assim, do ponto de vista epidemiológico, tem alguns números que me chamavam a atenção, olha só. No mundo, é um dos 3 tipos de câncer de maior incidência, o câncer de mama, pessoal. Ele está do lado do câncer do pulmão e do câncer coloretal, além do câncer de pele não melanoma. Ele, infelizmente, ele consegue matar. É o mais frequente, tá bom? E quando a gente pensa no diagnóstico de ambos os sexos, o câncer de mama representa aproximadamente 11% de todos os casos. Agora, se a gente levar em consideração somente as meninas, as mulheres, o câncer de mama é responsável por 24% dos casos. E no Brasil, o câncer de mama é o que acomete mais as mulheres. E é o que mais mata hoje em dia. Eu estava dando uma olhadinha aqui em alguns números, Mara, olha só, em 2021, foram 18.139 mortes causadas pelo câncer de mama. E está previsto para 2023, 73.610 casos novos de câncer de mama. Por isso que a gente resolveu trazer essa live à tona, exatamente para levar conscientização e prevenção para a nossa população. Então, você já desenhou como é que funciona uma mama normalmente e você já começou a nos orientar como é que acontece o câncer de mama. Então, a gente tem uma predisposição genética, existem fatores ambientais que fazem com que as células percam a capacidade de uma multiplicação normal. E aí começa o carocinho. Mari, quando a gente fala em câncer de mama, antes da gente falar dos fatores de risco, eu queria que você falasse para a gente, porque existem diferentes tipos de câncer de mama, não existe um tipo específico de câncer. Fala um pouquinho para a gente, Mari, quais são os tipos mais frequentes de câncer de mama. Aí, em seguida, a gente vai falar um pouquinho sobre esses fatores de risco. Você já chamou a atenção para um, que é a alimentação. Eu queria que a gente pensasse também sobre a questão hormonal. Vamos lá. Às vezes as pessoas pensam que o câncer de mama é uma coisa só, né? Tá ruim? Fala aí, gente, se tá ruim. Melhorou. Às vezes as pessoas pensam que câncer de mama é uma coisa só, né? Então, às vezes eu recebo muitas vezes no Instagram assim, ai, doutora, eu tenho um nódulo de 1 centímetro, é perigoso, né? Eu tenho um nódulo assim, qual é o tratamento que eu vou fazer? Como se todas as pessoas que tivessem câncer de mama fosse igual, né? O que fosse fácil de dizer assim. Então, a gente tem vários subtipos histológicos do câncer de mama. Então, por exemplo, o mais frequente é o carcinoma ductal da mama, tá? É o mais frequente. Okay. Mas a gente tem outros subtipos, né? Lobular, medular, metaplásico, mucinoso. Enfim, a gente tem um monte de subtipos. Sendo mais frequente o ductal, como eu falei. Dentro do ductal, a gente ainda tem os subtipos moleculares, okay, né? Que são
se o nódulo é receptor hormonal positivo, se é receptor hormonal negativo, se tem o HER2 positivo, se tem o HER2 negativo. Então, é um monte de coisa que a gente olha para poder dar um fator prognóstico para aquela mulher, tá? É por isso que eu acho importante, Charles, sabe? A paciente, ela ter uma boa comunicação com o seu médico. Ok. Porque depois desse diagnóstico, as mulheres elas ficam tão agoniadas, tão preocupadas, né? E assim, naturalmente, porque isso é natural, a internet está aí para todo mundo, a gente também procura um monte de coisa na internet, né? A gente já virou arquiteta, a gente já né? O que a gente precisa, a gente vai lá e dá uma olhadinha no Google, e com as outras pessoas não é diferente, com a medicina não vai ser diferente. Só que elas começam a olhar ali na internet, e se você perceber, as notícias que mais chocam, as notícias que mais chamam a atenção são as notícias ruins. Então, estão vendo coisa... Hã? Escorpião. Peraí. Desculpa, gente. Meu filho, sai... Tá onde? Acharam escorpião aqui em casa. Agora é essa novidade, né? Onde é que tá o escorpião? Então vem aqui pra dentro. Gente, desculpa, viu? Entrei no quarto, tranquei a porta, não deu certo. Mari, tranquilo. Fica aqui dentro, se o escorpião tá lá fora, fica aqui dentro. Então, desculpa. Charles, meu Deus do céu. Não, Mari, fica tranquilo. Eu tenho 3 filhos pequenos em casa. Tudo pode... Só cuidar para as crianças não serem picadas pelo escorpião. Não é? Pois é. Então, tem vários subtipos histológicos, né? Então, a internet acaba dando muita notícia errada, muita notícia ruim, né? Muita informação trocada. Às vezes não é nem errado, mas às vezes a pessoa não sabe o que tem e procura né, alguma reportagem, vai ler, acha que é aquilo ali que ela tem. Então, converse com seu médico para saber qual é o seu tipo, qual o prognóstico relacionado ao seu tipo. É importantíssimo. Pessoal, guarda essa informação que a Mari trouxe para a gente, que é fundamental. A gente ainda tem a cultura, Mari, de um fulano falar com um amigo, com um vizinho, com um colega de trabalho, com um parente. Eu estou com uma dor de cabeça, minha vista está aqui embaçada, apareceu uma secreção na minha mama, estou com uma dor nas costas. Gente, assim, o mais importante hoje a gente vive no mundo digital pós-moderno, as pessoas acabam realmente acessando. Mas existe um risco muito grande de você não ter informação segura. A preocupação que pode interferir, inclusive, no prognóstico, no tratamento da doença. O que a Mari está falando é fundamental. E o profissional responsável pela saúde da mama é o mastologista. Pode ser um ginecologista, tá? Mas quando é alguma coisa mais específica, procura um subespecialista para fazer acompanhamento de perto. Mas você já falou mais ou menos quais são os cânceres mais comuns que acometem a mama. Eu queria que a gente conversasse só mais um pouquinho, porque eu acho que isso é importante, com relação a fatores de risco. A gente sabe que questões de ordem comportamental, alimentícia, as questões hormonais e genéticas parece que estão associadas a fatores de risco. Então, quais são as pessoas ou as mulheres, né? Apesar, Mari, é mito ou é verdade? Homem pode ter câncer de mama, mas é mais frequente no mulher. Responde primeiro essa questão, se homem pode ter ou câncer de mama, e aí vamos abordar um pouquinho os fatores de risco para ter câncer de mama. Não é à toa, né, que a campanha é rosa, né? Então, essa cor não foi escolhida aleatoriamente. Então, a campanha é rosa porque a grande maioria, né, das mulheres é que são as portadoras de câncer de mama. Inclusive, já entrando nos fatores de risco, ser mulher é o principal fator de risco para câncer de mama. Então, os homens, eles não entram na campanha no sentido de fazer mamografia, de procurar de rotina. Entretanto, é bom avisar o seguinte, que os homens também têm que observar o seu próprio corpo, né? E aí o homem já não é chamado para fazer exame de rotina da mama, mas que se perceber qualquer alteração na mama, procurar um mastologista. E aí, com relação aos fatores de risco, Charles, eu gosto muito de separar os fatores de risco modificáveis e fatores de risco não modificáveis. Então, os fatores de risco não modificáveis, como o nome já diz, são aqueles que a gente não tem o que fazer. A gente só vai aceitar e tentar ali dar uma equilibrada, né? Tentar dar
uma controlada, mas a gente não tem como modificar. Por exemplo, ser mulher, a gente é o principal fator de risco. Idade é um fator de risco também. Então, quanto mais velha a mulher, maior o fator de risco para câncer de mama, é não modificável. A gente vai ter que lidar e prevenir no decorrer da idade. História familiar, não é um fator de risco também. Quem tem história familiar de câncer de mama tem mais chance de ter a doença. Então, esses são alguns fatores não modificáveis. Idade da primeira menstruação também a gente não tem como modificar. Por quê? Porque quanto mais jovem a mulher é, quando menstrua, mais tempo ela vai passar exposta aos hormônios. E a gente tem os fatores modificáveis, né? Que são aqueles que a gente pode modificar, que a gente pode controlar. E aí vem peso corporal, não é? Então, um fator de risco para câncer de mama importante. Pode controlar, a gente pode modificar. Atividade física. Então, sedentarismo, além do sedentarismo ser um fator de risco, tá? A atividade física é um fator protetora. É um fator protetor. Então, a atividade física reduz o risco. Diminui o risco de câncer de mama. Uso de estrogênios, uso de hormônios, né? Tanto na terapia de repouso hormonal, quanto o uso prolongado de anticoncepcional, uso de álcool, né? Isso eu não estou dizendo que não é para a pessoa fazer repouso hormonal e que não é para a mulher tomar anticoncepcional, tá, gente? Porque é um fator de risco. Significa que a pessoa que aumenta a chance, mas não significa que a pessoa que está tomando anticoncepcional, nem que faz uso de terapia de repouso hormonal, vai ter a doença, tá? Mas a gente sabendo, por exemplo, que há 60 anos iniciou terapia de repouso hormonal, o que a gente vai fazer? Acompanhar essa mulher mais de perto. Não é? Então, vai ali de 6 em 6, não deixa de exames, não deixa de fazer a mamografia. Então, tem coisas que a gente modifica e tem coisas que a gente não pode modificar. Perfeito, excelente. Mário, vamos seguir em frente. Meu Deus do céu, já se passaram 24 minutos, Mário. Você acredita quando o assunto é importante e é envolvente, o tempo passa que a gente nem percebe. Mas vamos falar um pouquinho agora sobre sinais e sintomas, porque não é infrequente, né? Eu queria que você compartilhasse a sua experiência conosco. Então, assim, geralmente com a faixa etária de idade de uma mulher que chega no teu consultório, 35, 40 anos de idade, é mais ou é menos, e o que é que ela costuma referir para você? Doutora, eu percebi que apareceu o cabelo na minha mama, ou a minha mama perdeu a textura, ou percebi que estava saindo alguma secreção pelo bico, ou estava tendo dor. Mas como que são os sinais e sintomas para a gente alertar para a nossa audiência? Se você por acaso tiver alguma coisa parecida, não é para ficar com medo, num primeiro momento, é para servir de orientação e passar em consulta com o seu médico mastologista. Pronto. Primeira coisa, né, que eu queria dizer aqui é que a maioria das pacientes que vão no consultório não tem câncer de mama, né? Então a gente não atende, não é a maioria, porque a paciente foi no consultório que a paciente tem câncer, não, de jeito nenhum, de forma alguma. A maioria não tem a doença, a maioria dos nódulos mamários são benignos. Justamente por isso, eu fazendo essa aula, justamente por isso a pessoa fala, nódulo, pronto, já tô com câncer, né? E aí vira aquele desespero. Então, a idade, Charles, é interessante que cada vez mais eu atendo jovens, 13 anos, já com nódulos mamários, né? Claro que não são câncer de mama, são nódulos benignos da mama, mas a gente observa na rotina, no dia a dia, eu não tenho um dado científico para te colocar aqui agora, mas a gente observa esse estímulo hormonal exagerado nas meninas mais jovens, né? Então, cada vez a menarca a menstruação mais cedo, né? Então, se você for olhar, porque você é homem, acho que não se liga muito nessas coisas, mas assim, as mulheres mais velhas que estão acompanhando aqui a live vão perguntar à mãe, à avó, quando foi a primeira menstruação delas, vai dizer que foi com 15 anos, né? Tinha mulher, Charles, que menstruou com 17 anos. Às vezes tinha que ir no médico e a menstruação demorou de descer. Hoje, as meninas estão com 9, 10 anos. 9, 10 anos? Sério, gente? Então, assim, cada vez mais, né, a gente percebe esse estímulo hormonal. Então, eu tenho atendido muita menina jovem, mas com nódulos benignos, tá?
E aí, eu não gosto de chamar de sinais e sintomas do câncer, eu gosto de chamar de sinais de alerta. Sinais Justamente de porque alerta. quando Ok, ela olha... pessoal, sinais de alerta. Oi? Sinais de alerta. Então, vamos lá para os sinais de alerta. Exatamente, porque justamente por isso, porque às vezes falam não, sintoma do câncer de mama, vixe, eu tô com sintoma do câncer de mama, e aí já vira, né? Já não dorme. Então, primeiro, principal, né, sinal do câncer de mama é um nódulo. É o mais comum, é o mais habitual. Tá. Né? Então, a mulher que fez o autoexame, lembrando que não é adequado o autoexame, assim, como medida preventiva, tá? A medida preventiva, a prevenção do câncer de mama, prevenção secundária, que é a detecção precoce do câncer de mama, é a mamografia, tá? Mas se porventura, né, porventura você palpou um nódulozinho na mama, é um sinal de alerta para que você procure um mastologista. E é o sinal mais comum, mais habitual. É o que a maioria das mulheres chegam no consultório falando, ô doutora, eu estava de noite assistindo televisão, né? Ou então, às vezes, algumas falam, meu marido percebeu, eu tô com um nódulozinho aqui, eu fui vestir uma blusa e percebi esse nódulo. Então, é o nódulo mamário. Agora, tem outros sinais também que a mulher tem que ficar atenta. É alterações na pele da mama, né? Então, feridinhas que não cicatrizam nunca, né? Que passam pomadinha, não cicatriza, não melhora. Vermelhidão, inchaço na mama. Líquido saindo do mamilo sem a mulher apertar. Então, suja ou sujou a camisola, né? É um sinal do câncer de mama. E também, importante, gânglio na axila. Então, a gente sabe que o câncer de mama, às vezes, pode disseminar para os gângliozinhos, né? As ínguas aqui na região axilar. Então, se palpou uma ínguazinha na região axilar, também é um sinal de alerta para ir no mastologista fazer esses exames de rotina. Perfeito, Mari. Então, vamos pensar agora na próxima etapa. Olha, o paciente então chegou com algum nódulo, com alguns sinais sugestivos. E aí, como é que você dá o diagnóstico? Mamografia é obrigatória em todos os casos? Além de mamografia, tem algum outro exame de imagem, tipo ultrassom, ou algum outro recurso? Ou somente você fazer o exame físico, pedir uma mamografia, você já consegue, então, dar um diagnóstico de certeza, mais ou menos estadiar o tipo de câncer e já pensar no tratamento. Como é que se dá o diagnóstico? Assim, para mulheres acima de 40 anos, é a mamografia. Não tem jeito, mulherada, não tem por onde correr. Aperta um pouquinho a mama, mas é uma coisa bem tranquila, assim, é rapidinho, não fura, não corta. E assim, sabe, Charles, passa por coisa muito pior, né? Depilação, sobrancelha, faz unha, tira cutícula. Não pode ali fazer uma mamografia, mulher, não é que nada. Não é assim também não, né? Não é assim também não, calma. Porque eu dou certeza que a depilação dói muito mais, incomoda muito mais. Né? Então, vamos fazer a mamografia. Então, primeira coisa, mamografia. Okay. Na mamografia, tem uma aplicaçãozinha que chama BIRAD. Pelo BIRAD, a gente mais ou menos já consegue determinar se aquilo ali é um nódulo suspeito ou não. Ou não. Em sendo suspeito, a indicação é de fazer uma ultrassom para poder confirmar aquela suspeita da mamografia, né? Fazer um outro exame complementar para poder comparar e fazer a biópsia. Então, a gente faz a punção do nódulo, a gente faz a biópsia do nódulozinho, Charles, previamente à cirurgia. Porque quando a gente for a essa mulher, a gente já tem o diagnóstico e a gente já consegue fazer a cirurgia ali mais específica, com a margem adequada, né? De uma maneira melhor. Então, normalmente, a gente, antes de qualquer procedimento cirúrgico, a gente pede a biópsia e confirma ali o histopatológico da mama. Uma curiosidade, Mari, quando é que deve ser, eu já ia fazer essa pergunta, quando é que deve ser a primeira mamografia na vida de uma mulher suspeita de algum problema mamário, mas é orientada a gente, na faixa etária de idade X, fazer uma mamografia preventiva? É um programa de rastreio do Ministério da Saúde. Então, todas as mulheres acima de 40 anos têm que fazer a mamografia. Na verdade, assim, o Ministério da Saúde 50 e as sociedades médicas 40, né? Então, sociedades
mastologia, de ginecologia, de radiologia colocam 40, tem essa divergênciazinha, e o Ministério da Saúde 50. Mas, enfim, entre 40 e 50 anos, mamografia anualmente, Charles, para todas as mulheres. Então, não é só para aquela mulher que sentiu um nódulo, que não está sentindo nada, vai fazer o exame de rotina. Por quê? Porque a gente quer detectar esse nódulo antes de sentir mesmo, né? Então, quanto antes a gente detectar, quanto antes a gente vir, quanto antes a gente perceber, melhor para a mulher e melhor para o mastologista também. Olha, pessoal, então fica mais uma vez a informação da importância da medicina preventiva. A gente é mais assertivo na prevenção e se por acaso for detectada a doença vai ser no estágio inicial, a chance do sucesso no tratamento é muito grande, a ponto de não deixar quase nenhuma sequela e você ter uma vida totalmente normal. Então, meninas, mesmo que vocês nada estejam sentindo, 40 anos de idade, uma vez por ano, não só faça o seu médico mastologista, mas também faça mamografia. Então, vamos desenhar o seguinte cenário, Mari. O paciente passou em consulta, percebeu que estava com nódulo, tinha algumas alterações dermatológicas, um pouquinho de secreção, fez a mamografia, detectou, e foi necessário, então, pedir o ultrassom e fez a biópsia, confirmou realmente a doença. Vamos pensar agora em tratamento. Quando a gente pensa em tratamento nessa doença, existem várias linhas de ação. A gente pode tanto fazer cirurgia, quimioterapia, radioterapia, imunoterapia, hormonioterapia, é um popurrí. Mari, como é que a gente lida com a questão do tratamento do câncer de mama? Outra coisa, Mari, eu me lembrei agora do detalhe, geralmente o câncer ele acomete apenas um lado, ele pode acometer os dois lados ao mesmo tempo, curiosidade. Normalmente é um só, né? No Só. geral. Casos No geral. prioritários pode ser bilateral, mas assim, no dia a dia, né, mais comum é ser unilateral. E assim, não tem muita estatística, é 50-50. 50. Né? Se aumenta, é tipo 51, alguma coisa esquerda, 49,8 direita, é basicamente a mesma coisa. Então, o tratamento do câncer de mama, ele basicamente fazer em 3 pilares, para a gente falar assim de uma maneira, né, para o pessoal entender de uma maneira mais simples. Então, isso, perfeito. O tratamento cirúrgico é o tratamento principal. Então, para o câncer de mama, o principal tratamento é cirúrgico. Então, tem aquele nódulozinho, tem que tirar, não tem jeito, não tem por onde, né? Não tem por onde correr. O tratamento é cirúrgico. Pronto. Aí a gente vai ter tratamentos complementares. Por exemplo, uma mulher que tem um nódulo pequenininho, Charles, né? Meio centímetro, vamos dizer. Descobriu ali na mamografia, não estava sentindo nada. Foi lá, fez a mamografia de rotina, percebeu um nódulo meio centímetro. Fez ali, claro que tem que fazer todos os exames, imunistoquímica, tudo direitinho. Deu um nódulozinho de baixo grau, né? Luminal A, que é um nódulozinho de bom prognóstico. Pronto, essa mulher não precisa fazer quimioterapia. Entendeu? Então, a quimio ela não faz. Mas também, no geral, a grande maioria das mulheres, a quimioterapia, ou a quimio faz antes ou depois da cirurgia, enfim, cada caso é um caso. Mas a quimioterapia também é um pilar do tratamento do câncer de mama. E a radioterapia é outro complemento também, que pode ou não ser usado, a depender do caso. Tem mulheres que fazem rádio, tem mulheres que não fazem rádio. Normalmente, quem faz cirurgia conservadora da mama, tira só o quadrante, tira só o nódulozinho, faz rádio. Quem faz mastectomia, não faz rádio. Assim, tô falando de uma maneira muito geral, viu, gente? Claro que tem casos específicos, mas de uma maneira muito geral é assim, tá bom? Hormonioterapia que você tinha perguntado, rapidinho, desculpa. Isso, imunoterapia, hormonioterapia. Tem mais alguma outra opção de tratamento que você lembra? Pronto. Aí tem a hormonioterapia, que é assim, faz a imunistoquímica. Se o nódulozinho tiver receptor hormonal, aí a mulher vai fazer a hormonioterapia, que é para bloquear esse receptor hormonal. E se tiver as outras proteínas na imunistoquímica, faz a imunistoquímica ali específica para aquelas proteínas. Joia, perfeito, excelente. Mário, vamos caminhar, porque já se passaram 36 minutos e a gente está quase encerrando. Vamos pensar um pouquinho, Mário, em prognóstico. A gente já falou isso e eu queria que a gente insistisse em prognóstico junto com prevenção.
Então, uma pessoa que passa em consulta de rotina com o seu médico mastologista, pelo menos uma vez por ano, faz a sua mamografia a partir dos 40 anos de idade. Se é uma pessoa que não é obesa, em relação à sua dieta, se ela pratica esporte, eu acho que também são medidas preventivas que é bom não só para a mama, é bom para tudo. A chance desse indivíduo ter a doença é pequena, e se por acaso tiver, a chance da gente conseguir dar um diagnóstico e fazer um tratamento, legal. Mário, quando a gente. É uma pergunta que eu sempre faço para os meus convidados, porque a gente vive hoje no mundo pós-moderno. A gente vive no mundo digital. E uma linguagem que mudou. Você que tem filho pequeno, eu também, quando a gente vai conversar com a turma. Então, Big Data faz parte agora da nossa rotina, metaverso, inteligência artificial. Queria que você compartilhasse um pouquinho o que se passa pela tua cabeça, Mari, quando você pensa assim, o futuro do câncer de mama em termos de diagnóstico e tratamento. Será se com a inteligência artificial a gente vai conseguir identificar de maneira mais precoce, um tratamento mais rápido e a gente aumentar não só a sobrevida, mas a qualidade de vida dos nossos pacientinhos? Como é que você vê essa questão de tecnologia, diagnóstico e tratamento de câncer de mama? Inclusive, Charles, eu fui do Congresso para São Paulo, para o Congresso Brasileiro de Mastologia, né? Aí, agora no início de outubro, estava aqui em sua cidade. E teve uma palestra só sobre inteligência artificial. Mas, assim, essa questão da inteligência artificial é muito mais ligada aos exames de imagem, né? Então, leitores mais, tipo, computadorizados de mamografia. Mas, assim, eu não acho que... pode até ser, tudo bem, que ótimo fazer o rastreio, né? Porque aí o leitor de mamografia vai ler ali mais rapidamente, talvez até de uma maneira melhor, porque o olho humano, ele se cansa, né? Às vezes tem aquela questão da atenção, então ali no computador para ver algumas alterações, e essas alterações, elas são revistas seriam revistas pelo radiologista, né? Mas eu não acho, assim, você pediu minha opinião, né? Então, mas na minha opinião, porque o futuro também não é, a gente não tem esse domínio, não tem essa... Mas eu não acho que, na minha opinião, a questão da cura, do prognóstico, eu não penso que está por aí. Eu penso que está na imunoterapia, sabe? E é o que eu mais torço. Por quê, gente? O que é a imunoterapia? É a terapia direcionada para as células do câncer. Porque o que mais angustia a mulher, o que mais causa pesar e morbidade, né? Aquela doença associada à doença, associada ali ao câncer, é o tratamento da quimioterapia, que é um tratamento muito tóxico, é um tratamento muito pesado, é uma medicação muito forte. Então, falando de uma maneira assim mais popular, né? A mulher fica muito abatida, vomita, cai o cabelo. Por quê? Porque essa medicação não vai só para a célula do câncer de mama, ela vai para a corrente sanguínea da mulher. Então quando essa medicação vai para a corrente sanguínea, age na célula do cabelo, age na célula da boca, e aí pode dar mucosite, Charles, causar inflamação, aftas, dor ao deglutir, enfim, aquela situação, né, que algumas mulheres sofrem. Então, eu penso que o futuro, com essa imunoterapia, com essa terapia direcionada para as células ali do tumor, eu penso que vai dar um bem-estar, sabe, para a mulher. Sabe como o desejo mesmo para o futuro é a mulher ter um câncer de mama como quem tem uma pneumonia, como quem tem qualquer outra doença crônica, né, que a gente vê por aí. Então, eu tive um câncer de mama, tomei um remédio, como se fosse um antibiótico. Então, é o meu desejo para o futuro. É diminuir, né, a morbidade, diminuir o sofrimento, diminuir aquele remédio tão pesado que a quimioterapia, a gente já vem indo para isso, viu? Teve muita novidade no Congresso. Você sabe que as medicações, elas não são assim, de uma maneira rápida, né, que chega pra gente, não é assim, descobriu como se fosse... É engraçado, Charles, porque hoje eu já tô tomando tanto tempo, mas porque eu gosto de conversar mesmo, viu? Mas é engraçado que muitas mulheres, muita gente, a gente quer, e tem razão de querer também, não tira a razão, a gente quer muito fórmula mágica, né?
E na medicina baseada em evidências, não tem essa fórmula mágica, né? Assim, não é assim, a descobrir hoje, amanhã a pessoa está tomando. Então, são degraus, né? Que aquela medicação, que aquele estudo tem que ter para poder a gente usar ele no final, né? Então, passa por um estudo ali in vitro, né? Só ali artificial, como se fosse ali na lâmina de ensaio, no tubo de ensaio. Depois passa para um grupo seleto de pacientes. Depois faz um grupo toma, outro grupo não toma aquele remédio. Para só depois a gente poder usar esse remédio. Aí vai ser usado normalmente primeiro lá na Europa, nos Estados Unidos, para depois a Anvisa aqui. Então, é degrauzinho por degrauzinho. Não é assim tanto do jeito que a gente gostaria. A gente realmente gostaria, né, Charles? Que descobrisse hoje, amanhã já está todo mundo curado. Mas não tem fórmula mágica, não tem isso. Infelizmente. Não, eu concordo com você, Mara. A ciência tem sua tradição de ser e de funcionar, então tem step by step. Até que as coisas consigam se comprovar, existem muitos critérios de segurança que a gente leva em consideração para liberar um tratamento. Olha só, Mari, penúltima pergunta, que é uma pergunta se é mito ou verdade, foi enviada aqui pela audiência. Doutora Mari, existe alguma relação do uso do silicone com um índice mais avançado ou mais precoce de manifestação de câncer de mama? Pronto. O silicone, gente, ele não está relacionado ao câncer de mama propriamente dito, né? A escarcinoma ductal, como a gente falou lá na pergunta atrás. Mas o silicone, em uma parcela muito pequena, é um evento muito raro, tá? Não é para ficar fazendo terrorismo assim em cima disso, mas alguns casos foram relatados que tem associação com linfoma de grandes células, que não é o câncer de mama propriamente dito, aí vai ser um câncer na mama, né? E carcinoma de células escamosas, Charles, sabe? Porque quando bota o silicone, cria uma cápsula fibrosa ao redor daquele silicone. Essa cápsula fibrosa, ela pode gerar uma reação inflamatória local. E aí está associada em raríssimos casos descritos na literatura. A última vez que eu tinha visto, Charles, porque eu não atualizei, né? Mas foi ano passado, tem até um vídeo sobre isso. Tinha 23 casos relatados. Então, se você pegar a quantidade de mulheres que tem silicone, né? Comparado com 23 casos relatados, é uma quantidade muito pequena, mas é uma hipótese, né? É uma associação. Então, eu acho que a mulher que vai colocar o silicone não deve ficar com medo, porque é um caso muito raro, é uma coisa muito difícil. Mas eu acho que a gente tem que ter consciência de tudo que a gente faz, né? De tudo que a gente bota no nosso corpo, os prós e os contras. Porque nada, uma dipirona que você vai tomar, não é 100% benéfica, né? Ela vai ler a bula, né? Então, às vezes o paciente ele quer ali 100% de certeza que aquilo ali não vai causar nada, né? O que aquilo ali vai dar certo 100% das vezes. Na medicina, infelizmente, não é assim. Eu gostaria muito que fosse. Seria muito melhor para a gente, né? Se a gente tivesse essa certeza absoluta que os tratamentos todos dariam certo. Tem uma pessoa aqui da audiência, Mara, que chamou a atenção para um aspecto também que eu considero importante, que são as alterações emocionais durante o tratamento do câncer de mama. Ela se sentiu debilitada não só do ponto de vista físico, também do ponto de vista emocional. E daí deve ser a importância de ser uma ação multidisciplinar, não só um mastologista, de repente um psiquiatra, um psicólogo para acompanhar de perto. Mas passaram 45 minutos, Jovem, eu preciso terminar. E olha só, eu queria que você lançasse mão do teu poder de resumo. Se você tivesse deixar assim, uma mensagem para a nossa audiência, sei lá, uns 30 segundos. Como é que você poderia resumir o nosso bate-papo em 30 segundos, Mari? Vai lá, é com você. Se vira nos 30, né, Charles? Olha, se vira nos 30. Eu acho que o Outubro Rosa, né, não é à toa que eu adoro Outubro Rosa, né? Mas Outubro Rosa é uma conscientização. É para a mulher chegar e falar assim, olha, eu preciso cuidar, né? Olha, o objetivo, às vezes, dessa live, claro que todo conhecimento é importante, todo conhecimento é bom, independente da área que seja, mas às vezes você não está aqui bem para aprender ou para ser um expert em câncer de mama, quem segue o Charles em oftalmologia. Mas a gente tem que se conscientizar, a gente tem que se informar, a gente tem que educar. Então, o recadinho que eu queria deixar para vocês é o seguinte,
Faça Outubro Rosa de vocês, não é? Então, pergunte à mãe, pergunte à vizinha, pergunte à amiga. Olha, você já tem 40 anos, já olhou sua mama, já fez sua mamografia, independente da mama, já fez seus exames de imagem, seus hemogramas, como é que tá sua glicose, né? Então, bora praticar uma atividade física. Então, acho que o Outubro Rosa serve muito para isso, sabe, Charles? Quando a gente fala de prevenção, quando a gente fala de alimentação, quando a gente fala dos fatores de risco. Então, serve para alertar, serve para orientar, para educar. E de nada vai servir nós dois estarmos aqui hoje, à noite, conversando, se cada um aí que ouviu, que escutou, que estava na live, não compartilhar esse conhecimento. Eu queria aproveitar, então, pegar carona, Mari, nessa tua última fala. Gente, é fundamental, importantíssimo que você aqui aperte o aviãozinho. Lembra de alguma pessoa do teu convívio pessoal, um amigo, um colega de trabalho, um parente? Envie esse conteúdo de qualidade. Isso pode ser extremamente importante para orientar no que diz respeito à questão da prevenção. Mari, se as pessoas precisarem entrar em contato contigo, pessoal, doutor, eu quero passar em consulta com você. Como é que as pessoas podem passar em consulta contigo, Mari? Fala pra gente. Charles, eu moro em Guanambi, né, no interior da Bahia. Moro longe de você, moço. Moro em Guanambi, no interior da Bahia. Teleconsulta, mas Mari, pode fazer uma teleconsulta. Pode fazer uma teleconsulta no primeiro momento. Sim, com certeza. Faço bastante teleconsulta, justamente para segunda opinião, sabe, Charles? Segunda opinião, uma orientação. Porque as pacientes se sentem muito perdidas. Então, na bio aí tem o linkzinho da teleconsulta, né? E para quem mora aqui na região, né? Porventura tá vendo também no Instagram, mora aqui na região. Meu consultório é aqui em Guanambi. Pessoal, muitíssimo obrigado pelo carinho, pela atenção de vocês. Mari, na minha opinião, a live foi top. Acho que foi extremamente elucidativa, foi didática, foi pedagógica, a gente utilizou uma linguagem adequada. Acho que a maioria das pessoas participaram, gostaram bastante. Ei, você que está aí do outro lado, não fica aí parado não. Compartilhe esse conteúdo com qualidade com algum vizinho, um amigo, algum colega de trabalho, algum parente. Mari, muito obrigado a você, a tua família, por ter deixado você ficar um pouquinho com a gente para compartilhar a tua experiência e teu conhecimento. Obrigadão, foi um prazer, Charles, prazer te conhecer. Prazer falar com vocês. Gente, estamos aí no Outubro Rosa, estamos na campanha. Desculpa aí os meninos, viu? O escorpião que apareceu aqui. Eu vou ver lá o escorpião como é que tá. Desculpa, mas à noite em casa é assim mesmo, viu? Fiquem todos com Deus, viu? Fiquem todos com Deus. Uma boa noite de descanso para todo mundo e até a próxima. Tchau. Pessoal, muitíssimo obrigado. Próxima quarta-feira a gente continua com nossas lives. Mari, obrigado, viu? Pessoal, obrigadão. Compartilha esse conteúdo. Tchau, tchau. Um abraço. Pessoal, muito legal a live de hoje. Conscientização e prevenção contra o câncer de mama. Vocês têm uma série de informações importantes nessa live. Compartilhe esse conteúdo de qualidade com algum parente, amigo, algum colega de trabalho que pode ser útil para ele, tá bom? Obrigado pela presença de vocês. Próxima quarta-feira a gente continua aqui com as nossas super lives, trazendo mais um super convidado. Nós vamos continuar falando sobre catarata. Pessoal, excelente resto de semana e até a próxima. Tchau, tchau.